O Supremo Tribunal Federal divulgou imagens dos ataques de golpistas no dia 8 de janeiro. Elas mostram a destruição criminosa do prédio e a falta de ação de policiais militares. As imagens foram feitas por um drone operado pela Polícia Judicial, que fazia segurança do prédio do Supremo Tribunal Federal. A câmera mostra primeiro os bolsonaristas radicais na altura do Congresso Nacional. Era pouco antes das 3 da tarde. Logo depois, 5 carros da tropa de choque da Polícia Militar chegam a um ponto fundamental para a contenção dos vândalos. Antes da descida que dá acesso à Praça dos Três Poderes. Os policiais fazem uma barreira voltada para o Congresso. A essa altura, mais veículos da tropa de choque estão estacionados ali. Inclusive um ônibus e um caminhão blindado Centurion, que tem lançadores de gás lacrimogênio e spray de pimenta, além de jatos d'água para dispersar multidões. Em nenhum momento as imagens mostram o Centurion em ação. Os terroristas vão se aproximando da barreira de PMs. A multidão se aglomera em maior número. Muitos golpistas se protegem debaixo de uma grande bandeira. Um outro carro da polícia chega, vindo da Praça dos Três Poderes. Um policial desce, conversa com os colegas, volta para o carro, que retorna e vai em direção ao STF. Antes de seguir, para. O mesmo policial desce e se dirige ao grupo da tropa de choque como quem dá uma ordem. Imediatamente, os policiais entram nos carros e começam a deixar o local. Um dos ônibus e o caminhão Centurion se posicionam no início da descida para o Supremo. Fazem uma barreira como se fossem evitar que os vândalos avançassem. Durante alguns minutos, eles de fato ficam parados. Não avançam. Ali é um ponto estratégico, o mais propício para conter os golpistas. Não há como seguir pelo lado direito porque um vão, com altura de 10 metros, impede a passagem. Pelo lado esquerdo, há uma escada que não está ocupada pelos policiais. Muitos aguardam no estacionamento, que fica ao lado do STF. Conversam, fazem imagens, mas não entram em formação. Alguns vândalos usam a escada tranquilamente para descer. Não são barrados em nenhum momento. Pouco depois, os policiais liberam a passagem de todos. Não há mais barreira para evitar que os golpistas avancem. A essa altura, a Polícia do Supremo já havia convocado todo o efetivo para defender o prédio. Chamou também policiais de outros tribunais, mas o número era insuficiente. A Polícia Judicial se posiciona em maior número na parte da frente do STF. Alguns PMs se juntam a eles. Não são da tropa de choque. Estão sem capacete, escudo e máscaras. A Polícia Judicial busca equipamentos extras para emprestar aos PMs. Essa imagem mostra um segurança do STF descendo com 2 capacetes para entregar a eles. As imagens mostram que os primeiros vândalos chegam pela parte lateral do prédio sem serem contidos pela PM. Um deles, com máscara, lidera um grupo que tenta quebrar a grade de proteção. Outros se juntam à sanha destrutiva. Os policiais lançaram granadas de efeito moral e de gás lacrimogênio, mas a área ampla e o vento, que soprava em direção ao STF, reduziam o efeito das medidas de contenção. A Polícia Judicial segue na resistência aos vândalos para tentar dispersá-los, inclusive com balas de borracha, mas eles não recuam. As 2 linhas de contenção da PM seguem paradas, sem ação. Às 3h28, as câmeras do Supremo flagraram o esforço dos golpistas para quebrar as vidraças e invadir o prédio. Eles usam gradis, pedaços de ferro, pedras. Se jogam contra a vidraça. A película anti-arrombamento dos vidros resiste por um tempo, mas não consegue evitar o pior. Exatamente às 3h40 da tarde, quase 1 hora depois da invasão do Congresso, os vândalos também conseguem entrar no Supremo. Foi naquele ponto ali, perto da escada, a poucos metros do plenário, onde os ministros realizam as votações, que eles avançaram para destruir quase tudo. O prédio ainda está em obras e a área isolada por questão de segurança. Esse golpista de camisa amarela e máscara mostra que sabia exatamente o que fazer. Ele tira a mangueira de incêndio e aciona a água. Um outro homem carrega extintores de incêndio. Esse outro golpista começa a quebrar os armários onde os ministros do Supremo guardam as togas. Logo depois, um golpista quebra a câmera, um procedimento que os vândalos adotaram durante toda a invasão. Um homem de azul e com uma luva branca exibe a réplica da Constituição, que fica exposta no Salão Branco do Supremo.
Ele apareceu em outro vídeo exibindo o exemplar do lado de fora do STF. O vândalo foi identificado e denunciado pela Procuradoria-Geral da República. A Polícia Judicial apura se o homem que aparece nesta imagem, usando uma camiseta do ex-presidente Jair Bolsonaro, é o mesmo que quebrou um relógio do século XVII no Palácio do Planalto e está preso. Pelo outro lado do Supremo, o primeiro vândalo consegue entrar no plenário, filmando tudo com o celular. O grupo vai aumentando. Quando muitos estão no local, começa a quebradeira. A área onde os ministros se sentam durante as sessões é a mais visada pelos golpistas. Além de mexer nos móveis, eles atiram as cadeiras, destroem os livros. Um golpista tenta colocar fogo no plenário, junta um papel e chega a acender a chama. Felizmente, o incêndio não vai adiante. Outro homem usa um extintor para derrubar uma fileira de cadeiras. Um homem chega ao plenário com a mangueira de incêndio e começa a molhar tudo. Estratégia para destruir e também reduzir o efeito do gás lacrimogênio que entrava pelas janelas quebradas. O plenário ficou inundado. Em todos os locais, os vândalos estão atentos para as câmeras de segurança. Esse homem atira uma maca contra o equipamento e, no mesmo instante, as imagens somem. O grupo sobe as escadas. No segundo andar, chegam no acesso ao Salão Nobre, onde são recebidas autoridades. Um golpista com o rosto escondido com uma bandeira do Brasil se aproxima de dois bustos. Incentivado por outro vândalo, empurra o de Epitácio Pessoa. Na sequência, tenta derrubar o segundo, da República. Um outro terrorista o ajuda e juntos destroem o busto e os apoios. A Polícia Judicial se concentra para evitar que os vândalos cheguem ao anexo 1 do Supremo e aos gabinetes dos ministros. 8 golpistas foram presos tentando acessar essas áreas. Entre eles, o que roubou e vestiu uma das togas dos ministros. Por volta das 4 da tarde, chegou o reforço ao Supremo. A Polícia Judicial, o Comando de Operações Especiais da Polícia Federal e o BOP da Polícia Militar começam a empurrar os vândalos para fora do prédio. A área só foi totalmente liberada no início da noite. A Polícia Militar do Distrito Federal não deu retorno ao nosso contato.